Oi, tudo bem? Eu sou a professora Azul e quero falar com vocês um pouquinho sobre fração, de uma maneira bem simples mesmo, para nossa compreensão, tá bom? Então, primeiro nós temos que saber o que é fração, tá? O que é fração, Prozu? Fração é a parte de um todo, tá bom? Então, quando nós imaginamos que algo foi dividido em partes iguais, essas partes iguais são chamadas de frações, ok? Quero falar para vocês, antes de mais nada, como que é chamada as frações. Porque não é somente colocar um número em cima do outro e pronto. Não, tem um nome, tá? O número de cima, o número que fica em cima, como este número aqui, ó. Este número aqui, o de cima, ele se chama 1, tá? 1, que é o numerador, tá bom? E o número que está embaixo é o denominador. Agora, aqui na pizza, tá? Aqui nessa pizza, eu tenho uma pizza, a Pro já fez uma pizza aqui, né? Não está tão perfeitinha, tá? E o que que eu fiz? Nós vamos pensar assim, ó. Essa pizza inteira, tá? Ela inteira, tá? É o todo. Quando eu tiro uma parte desse todo, tá? Uma parte dele, o que eu tirei? Eu tirei uma fração, tá? Uma fração. Então, ela foi dividida em 8 partes, tá? A minha pizza, tá? Foi dividida em 8 partes iguais. E aí, eu tiro 1/8 dessa pizza, tá? Eu tirei uma parte dela, uma fração. Eu tirei 1/8. Como que eu vou chamar esse 1/8? 1 é o numerador e o 8, tá? É o denominador, que é em quantas partes o meu todo foi dividido. 1 é o pedaço que eu tirei para comer e 8 é em quantas partes a minha pizza foi dividida, ok? E como eu falei para vocês, do inteiro, tá? Do todo e também das partes que esse todo é cortado, é dividido, eu vou explicar para vocês assim de outra forma também, ó. Eu coloquei o número 1, tá? Então, aqui eu tenho 1 inteiro, que é o todo, está representando o todo. E eu posso dividir esse 1 inteiro aqui em 2 partes, tá? Que fica sendo, ó, 1/2, tá? Também conhecido como metade, tá bom? Como meio, porque ele foi dividido em 2 partes. Esse todo em 2 partes, tá bom? Na fração também, esses números, esse número aqui é um inteiro. Esse número que fica em cima, que eu já falei para você que é o numerador, nós chamamos eles de números simples, tá? Pelo nome mesmo, número 1, tá? Se for o número 2 que está aqui em cima, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O número de baixo já tem um modo mais especial de ser chamado de maneira fracionária, tá bom? Por quê? Porque esse aqui é um inteiro, esse aqui é 1/2, que é a metade, tá? Então, aí começa meio. Tem também o terço, ó. 1, o número de cima é chamado de 1, e o número de baixo, terço, tá? Não é 1/3, é 1/3. E assim por diante. 1/4, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Passando de 10, tá? Quando nós falamos 11, se for em 11, tá? O número 11, 12, 13 e assim por diante embaixo, nós já falamos 11/avos, 12/avos, 13/avos, ok? Agora eu vou explicar para vocês como nós podemos, por exemplo, num desenho aqui, de uma forma bem mais simples aqui na pizza, ó, como representar, por exemplo, pro Zu, eu quero dividir essa pizza, tá? Eu quero 4/8 desse inteiro aqui.
dessa pizza? 4/8, Prozu? Então, você já tem aqui a pizza que foi dividida em 8 partes iguais. Só que aí, o que nós vamos fazer? Lembra, o denominador, tá? O denominador em quantos pedaços o inteiro foi dividido. Então, eu dividi esse inteiro em 8 partes. Agora, eu quero 4. Então, o que eu faço? Eu tiro 4 partes, tá? Ó, a Prozu tirou aqui, ó. 4 partes, tá? Deste denominador, que é 8 partes, que é o inteiro, tá? Então, 4/8, que também, ó, é a metade, tá? Também é a metade. Então, o 8 é a quantidade que a minha pizza foi dividida, tá? E o 4 representa a parte que foi comida, que foi tirada da pizza, ok? Eu espero, chuchus, que tenha sido mais fácil, tá? Tenha sido, assim, bem simplificado o modo que a professora passou para você, tá bom? Para vocês, porque nesse modo, assim, fica um pouquinho mais descomplicado, tá? Fica mais fácil o entendimento. E é claro, né? Matemática é gostoso, por isso que a gente sempre tem que pensar em matemática como um jogo que vai passando as fases, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês.